Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de podermos estar aqui, Senhor, na Tua presença, glorificando o Teu santo nome. Senhor, venha sobre nossas vidas, venha falar conosco nessa manhã, Senhor, da Tua forma, do Teu jeito. Vem derramar, Senhor, sobre nós o Teu bálsamo. Vem, Senhor, sobre as nossas famílias, Senhor. Vem abençoar os Teus servos, meu Pai. Vem fazê-los crescer cada vez mais, Senhor, na graça, no conhecimento. Senhor, entregamos nossos lares em Tuas mãos, nossa casa, Pai, e tudo que fazemos, meu Senhor. Nosso trabalho, nosso emprego, nossos estudos, aqueles que ainda buscam conhecimento, que o Senhor venha abrir a mente, meu Pai, para que venham cada vez mais crescer, meu Pai, na Tua graça e no conhecimento, no Teu conhecimento. Vem nos dar, Senhor, sabedoria para agir, Senhor, nos momentos certos, nos momentos difíceis, para agir, Senhor, nos momentos de desespero, no momento de confusão, meu Pai, que o Senhor venha abrir a nossa mente e nos dar sabedoria para agir em todo momento, meu Pai. Senhor, nos dá, Senhor, a Tua graça nessa manhã, nos dá, Senhor, que o Senhor venha nos encher com a Tua presença, Pai, nesse lugar, que recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, recebe aqui, Senhor, a cada vida, meu Pai, que o Senhor venha preenchê-los, Senhor, assim, com a Tua presença, porque sabemos que sem a Sua graça, Senhor, não somos nada, sem o Teu amor não somos nada, sem a Tua presença, Pai, em nossas vidas, nada somos. Assim entregamos nossas vidas, entregamos, meu Pai, esse culto, que tudo venha a ser, Senhor, sobre a Tua direção, que tudo venha a ser movido, Senhor, por Ti, meu Pai, por cada um que tem a oportunidade nessa manhã, que o Senhor venha usá-lo, Senhor, de forma grandiosa, para falar, Pai, aos nossos corações. Assim, Senhor, estaremos louvando, Te adorando, engrandecendo o Teu santo nome, porque reconhecemos, Pai, que o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. E assim entregamos nossas vidas, Senhor, no Teu altar. Estamos aqui, Pai, para Te adorar e Te engrandecer. Assim Te agradecemos por tudo que tem feito por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Você possa abrir aí suas harpas. Vamos estar louvando o hino da harpa. O 198, vamos lá? Quem não tiver harpa, quiser, a harpa tem aqui, viu, irmãos? Vai te louvar hoje. Nosso grande amigo é o Senhor. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales
fraqueza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandona, persiga o tentador. Jesus me guarda até a vida, o fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluias! Glória a Deus. Vamos abrir também o 107. As promessas do Senhor estão firmes para os seus servos, aquele que os buscam, né? Salvador. As promessas estão de pé. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme,
nas promessas sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Jesus no Cristo, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. A liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, as promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus. Mais um da harpa, né? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. O 469. Aleluia. Glória a Deus. Ação. Alô, glória a Deus. Aleluias. Vamos lá? Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome a proclamar, todos juntos. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei.
há de ser pra eu ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluias. Quem não quer, né, ouvir a voz de Jesus me chamando? Diga assim: me chama, Jesus. Eu quero ouvir sua voz. Diga assim: eu quero ouvir sua voz. Aleluias. Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado no seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Todos juntos cantando. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos
Aleluia. É assim que a gente vai entrar no céu, todos juntos, no coral, junto com os anjos, louvando, glorificando o nome do Senhor. Vamos todos juntos cantar esse último refrão? Aleluia. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar por Sodoma. Santo, santo. Agora vamos louvar com a alegria de quem está entrando no céu. Amém? Quem vai ficar alegre quando estiver entrando no céu? Aleluia. A gente vai querer, todo mundo vai querer entrar em alto estilo, não é isso? Cantando, saltando de alegria, glorificando o nome do Senhor. Essa semana eu escutei um áudio muito interessante. Vamos voltar já para esse aí, viu? Em que um pastor lá de Brasília, ele faleceu essa semana. E a irmã disse que ele faleceu louvando um dos hinos que ele mais gostava da harpa, aquele que falava do reino dos céus. Aí é interessante que ela falou, pessoal, ele morreu tão feliz. É difícil você escutar isso. Quem quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Nós queremos ir para a glória, nós queremos ver o céu, nós queremos ver salvo, mas ninguém quer morrer, ninguém fala em morrer. A Bíblia fala que Jesus um dia, ele vem nos buscar. Nós sabemos que tudo aos poucos vai se cumprindo, tudo que a Bíblia nos fala. E fala que nós entraremos no céu aqueles que forem, que perseverarem até o fim, que suportarem as perseguições, as tentações, tudo aquilo que esse mundo oferece, mas que permanecer fiel até o fim, esse entrará no reino dos céus. E nada mais justo aquele que conseguir, aquele como se você está numa corrida, numa maratona, e quando você chega no fim, você chega comemorando. E nós estamos glorificando ao Senhor, que estamos buscando e vamos chegar a alcançar a nossa vitória. E no céu não será diferente, será a nossa vitória maior. Por isso entraremos lá louvando, engrandecendo o nome santo do Senhor. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. E que quando entrarmos nos céus, entraremos louvando, e todos irão dizer que Ele é santo, 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 santo. Santo, santo, eu irei
fala dessa forma. A Bíblia fala que estaremos cantando um hino. Olha que maravilha. Que esse hino seja lá na glória. Irmãos, as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. A irmã Cléia vai estar deixando aqui a palavra inicial. Logo em seguida a irmã Deise também vai estar louvando, enquanto um dos irmãos aí passa coletando dízimos e ofertas. Aleluia, amém, igreja. Saúde a igreja com a paz santa e gloriosa do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa manhã? Glória a Deus. É bom, né, estarmos na casa do papai, reunidos, né, aqui na presença do Senhor. E Ele já está presente nesta casa. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui para louvar, adorar, bendizer e engrandecer o nome dEle, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, toda adoração, toda a força, todo o domínio. Somente é dEle e para Ele são todas as coisas. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor aqui nessa palavra inicial, aqui no Salmo 117, que diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. E como acabou aqui de louvar, né, esse louvor maravilhoso, que nós vamos entrar no céu cantando, louvando e adorando a esse Deus que é único, que é maravilhoso e não existe outro. Irmãos, eu costumo dizer que eu adoro o meu Deus todos os dias da minha vida, todos os momentos da minha vida, porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei as grandes coisas e maravilhas que Ele tem feito em minha vida. Portanto, por onde eu falo, por onde eu passo, eu costumo dizer que eu quero deixar os meus passos, eu não quero deixar rastros. Eu quero deixar os meus passos, o meu testemunho de vida. Por isso, irmãos, mais uma vez eu vos clamo, em nome de Jesus, vamos adorar esse Deus a cada instante, a cada momento da nossa vida, porque a volta de Jesus está próxima. E o mundo precisa ouvir a palavra do Senhor. O mundo precisa ver o nosso testemunho por onde nós passamos, para que nós não sejamos influenciados, mas que nós possamos ser influenciadores da palavra do Senhor. E nós só podemos fazer isso com o nosso testemunho de vida, porque não adianta eu chegar aqui, pegar o microfone, falar da palavra de Deus dentro da igreja, se lá fora eu não dou testemunho. Então não existe testemunho maior do que o nosso testemunho de vida, como nós somos lá fora, o que somos lá fora. Isso é muito importante para que nós possamos fazer com que as outras pessoas que não conhecem esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, venham conhecer através de nós. Amém, igreja? Aleluia. E agora, meus irmãos, vamos ficar todos de pé em referência ao nosso grande e poderoso Deus, para orarmos em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco, Senhor, na tua presença nesta manhã, juntamente, Deus, com a tua igreja, meu Pai. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a tua igreja o teu Santo Espírito, para que nos inunde, Pai, não só para vir nos fazer uma visita, mas que venha morar em nós, Senhor. Senhor amado e santo, eu também rogo a ti, meu Pai, não só pela tua igreja de toda a terra, Pai, de todas as nações, mas também te peço, Senhor, pelas famílias, meu Deus, pelas crianças, meu Pai, pelos governantes das nações, meu Deus, por tudo isso que está acontecendo neste mundo, meu Pai, onde a verdade está sendo a mentira e a mentira a verdade, meu Pai. Que o Senhor derrame sobre essa terra, sobre essa nação, o Brasil. Derrama, Senhor, da tua justiça, meu Deus. Que o teu braço forte, a tua mão poderosa, Senhor, venha fazer justiça na nossa nação e sobre todos os povos, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, andar retamente nos teus caminhos. Que nós possamos, Senhor, obedecer a tua palavra, viver a tua palavra sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e nem que nós possamos olhar para trás, mas sim para frente, porque o nosso alvo é somente um, é Cristo, aquele que salva, aquele que é o Senhor e Salvador da nossa vida, o único e verdadeiro. E assim, meu Pai amado e santo, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, para te bendizer. Eis-me aqui, Senhor, a tua pequena e humilde serva, para fazer a tua vontade, sempre, sempre e sempre. Amém. E vamos aplaudir ao nosso grande e poderoso Deus. Amém. Glória a Deus. Nossa irmã Deise vai estar louvando. Enquanto ela louva o Senhor, um dos irmãos aí vai estar passando e coletando dízimo de oferta dos obreirinhos aí. Com você que trouxe sua oferta, seu dízimo, contribua aí para a obra do Senhor. A obra do Senhor é carente. Vou pegar isso aqui. O que você contribui é revertido para a obra, é revestido para ajudar alguém. Estava até conversando com o pastor esses dias que tem muita gente passando por momentos difíceis, né? Só esse mês agora foram várias pessoas que precisaram do auxílio da igreja para suprir algo na sua casa, na sua vida aí, e algo material, e a igreja teve que cumprir o seu papel. Mas esse papel ela só cumpre porque diante da contribuição dos irmãos. A gente sabe, quem é membro da igreja sabe que nós não somos de divulgar nomes, até porque mantemos a privacidade dos irmãos, daqueles que precisam, que às vezes ficam acanhados de chegar até nós para pedir, mas sempre procura um irmão ou outro e chega até a gente a informação que o irmão precisa de ajuda, de auxílio, e a igreja tem buscado ajudar, mesmo às vezes diante de muita dificuldade, de ajudar os nossos irmãos, e às vezes até não é nem da igreja, irmãos, mas a igreja tem feito isso porque é o nosso papel, de ajudar uns aos outros, de sentir a dor do outro, e estar sempre aí juntos, né, forte, seguindo em frente. Eu sei que a oferta, o dízimo que o irmão contribui na igreja é para a manutenção da igreja, a energia, a água, a cadeira, esses ar-condicionados que estão aí, é fruto da ajuda, da contribuição dos irmãos. Tudo que a igreja tem, da pintura, do acabamento, e tudo é feito com a ajuda, com a união de todos. E é dessa forma que vivemos. A obra do Senhor é vivida em união, e todos juntos, buscando o mesmo propósito. Tudo vai fluir, tudo vai acontecer, porque primeiro entregamos nossas vidas ao Senhor, nossas finanças, nossos problemas, tudo nas mãos do Senhor. E Ele é quem abre a porta, Ele é quem cura, Ele é quem liberta. E Ele também tem salvado muita gente através dessa obra, e através das outras igrejas também que abrem uma porta para poder buscar as pessoas que estão aí no mundo, presas no lamaçal do pecado, precisando de libertação, de cura, de uma palavra. E esse é o nosso papel. E em tudo que façamos aqui, nós venhamos a cumprir nosso papel, o papel que Jesus Cristo, que Deus nos deu para cumprir, a missão que a igreja tem nessa terra. E uma dessas vem da contribuição dos irmãos, que os irmãos possam contribuir sempre com amor. Não contribua se tiver com rancor, com raiva, com pena,
Não, irmãos, a obra de Deus não é para mim, não é para você, é para Deus. E quando ajudamos a um próximo, fazemos a obra de Deus. Quando auxiliamos a obra do Senhor para que ela cresça e ela abra mais portas por aí, nós estamos fazendo também a obra de Deus. Então contribua sempre com amor, com aquilo que vem do seu coração. É tanto que a Bíblia fala: se você for ofertar na casa do Senhor, primeiro peça perdão, para depois você contribuir. Venha com o coração limpo, tranquilo e alegre, para poder contribuir na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Saúde os irmãos com a graça e a paz. Amém? Vamos louvar a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Independente de como você chegou aqui nessa manhã, eu quero lhe convidar a prestar o seu melhor louvor e a sua melhor adoração a Jesus. Porque o Senhor, Ele se compraz de um coração contrito e quebrantado diante do altar dEle. Então, sem reservas, independente do que você esteja passando, você pode ter entrado aqui hoje quebrado, mas eu lhe convido a prestar o seu melhor a Deus. Porque Ele não olha para nossas condições, mas Ele olha para o que viemos entregar. O culto nada mais é do que entrega. E o que você trouxe para o Senhor nessa manhã? Que seu coração esteja voltado a prestar o seu melhor nessa manhã a Jesus, independente de qualquer coisa. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos
nós te agradecemos por tudo. Convidar aqui a missionária Valquíria, vai estar orando pelo ministrante dessa manhã e também pelos dizimistas e ofertantes dessa casa. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Desde quando eu cheguei, comecei a orar, o Senhor colocou no meu coração: vai tudo bem contigo. Vai tudo bem contigo. Amém. Depois, eu orando ali, conversando com o Senhor, e muitas das vezes a gente diz assim: ah, Deus, eu estou tão cansada, eu quero desistir, eu não aguento o fardo. E o Senhor disse: o meu fardo é leve, chegue até mim, porque é só Ele que nos dá um fardo leve. Então, que nós possamos começar a nossa semana colocando diante do Senhor: Senhor, eu vou contigo porque o seu fardo é leve. Porque se for por mim e por você, nós não estaríamos aqui hoje. Eu sei que eu fui chamada para orar, mas eu não podia ir para casa para dizer: coloque diante do Senhor o que você não pode, porque o Senhor, Ele vai te aliviar. Derrame diante de Deus o que você não está conseguindo, porque Ele tem um fardo leve. Ele pode tirar de você aquilo que você está tão pesado. Ele vai tirar, vai lhe dar um alívio para você e eu não esquecer que quem continua fazendo é o Senhor. E foi assim que eu estava me sentindo. Porque tem dias que a gente está cansado. Eu digo: Deus, fisicamente, o corpo, a mente. E Deus disse: ei, o meu fardo é manso e leve. Então eu tenho que descansar no Senhor. Eu tenho que me animar no Senhor. Porque é o Senhor que me conhece, é o Senhor que lhe conhece. Quando eu disse: vai tudo bem contigo, vai. É assim que nós temos que continuar. Vai tudo bem. Porque quando nós colocamos diante do Senhor, está tudo bem. Ele nos dá força, Ele nos renova. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé. Vamos estender as nossas mãos para cá e orar pelo servo do Senhor. Senhor Deus, Pai soberano, aqui estamos, ó Deus. Senhor, nós queremos te pedir perdão. Perdão por pensamentos, perdão por palavras, perdão, Deus, porque nós não sabemos orar como te convém, Pai. Mas nós queremos, meu Deus, te agradecer, porque a tua graça nos basta. De te agradecer, Deus, de iniciar a semana, Deus, diante de ti, Senhor. Diante, Senhor, do teu altar, Deus, declarando ao Senhor que nós somos dependentes do Senhor. Pai, aqui está o teu servo, o teu escolhido, Deus, o qual, Deus, irá trazer a palavra, Senhor, para cada um de nós nesta manhã. Meu Deus, que a palavra, Deus, que o Senhor colocou, Deus, no coração dele, Pai, é para a honra e glória do teu nome. Deus, essa palavra não é o que queremos, mas é o que necessitamos, Deus, de ouvir através do teu servo, Pai. Senhor, continua usando ele poderosamente. Meu Deus, que o teu Espírito Santo, quando, Deus, ele estiver falando de ti, falando, Deus, para a tua igreja, que haja, Senhor, entre o teu povo, renovação,
libertação, restauração, cura, Deus, perdão, amor, humildade. Deus, precisamos, Senhor, de Ti todos os dias. Senhor, continua guardando a família dele. Continua, Deus, acampando Teus anjos, Senhor, aonde quer, Deus, que os filhos dele andem, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que as nossas famílias é projeto Teu, Pai. Então, meu Senhor Deus, que a cada dia o Senhor renove o Teu servo. Que a cada dia o Senhor aumente com mais força, com mais ânimo, com mais vigor, com mais estrepidez, meu Senhor. Porque Ele é Teu escolhido, meu Pai. Então, meu Senhor, renova, Deus, todos os dias o Teu servo. Guarda a vida do Teu servo por onde ele andar, Pai. Espírito Santo de Deus, aumenta, Deus, a fé e o ânimo, Senhor. Porque, Deus, não tem sido fácil, Pai. Mas foi Ele, Senhor, que o Senhor escolheu, Pai. Então, meu Senhor Deus, guarda e continua animando, aumentando a fé dele, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Também cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Coloca aí Dó maior, Liseu. Dó maior. Lá menor. Fá maior. Já viu aquele assim? A de toda a cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali reunido, cantando. Breve esse meu pensamento será realidade, e pra lá voarei. Verei ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagine abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Diga para seu irmão: a ditosa cidade, ela é linda e ela está preparada para cada um de nós. Sabemos que as lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas nesse mundo não se compara a nada da glória de Deus. Não se compara a nada do que Deus tem preparado para cada um de nós. Estamos vivendo tempos difíceis. Pode tomar os assentos, irmãos. Tempos onde a Bíblia mesmo falou que seria trabalhosos, homens gananciosos, amantes de si mesmo, arrogante. Aí o pregador substituto está chegando aqui já. E mesmo assim devemos estar orando uns pelos outros. Será que você tem orado pelo seu irmão? Você tem se preocupado? Ontem
eu resolvi sair mais do irmão e fazer umas trilhas de tarde, conversando. Procurar alguma coisa, e a gente conversando, né? E ele perguntando como é que estava as coisas. Rapaz, está tudo bem. Só a preocupação que a gente vê na nossa cidade passando por alguns desempregos. E isso vai acarretando algumas famílias ficando desempregadas. E a gente, como pai de família, se preocupa também, né? Aí eu contei, olha, tá desempregado o presbítero Roberto, diácono Edson, diácono Leonardo se desempregou semana passada. E a nossa preocupação aumenta, irmão, mas sabemos que Deus está no controle de tudo. Que Deus é um Deus que abre porta aonde ninguém menos imagina. E sabemos que Deus nunca irá deixar faltar o pão de cada dia. Porque, como o presbítero falou, a igreja, irmão, nós temos um trabalho. Eu estava de folga, fui chamado para trabalhar, e na sexta-feira, pela manhã cedo, o presbítero me mandou uma mensagem de uma irmã pedindo, que tinha falado com ele, a missionária Leninha, né? E essa pastor era para ter avisado o seu, só que nem deu tempo, foi algo rápido, mas estou passando por ficar ciente. E eu disse, não, meu irmão, está tudo em paz. Sabemos que quando é, irmão, para ajudar. Então, sabemos que tudo que vocês depositam aqui na casa do Senhor, eu louvo a Deus que eu sei que sempre está sendo gasto com a obra de Deus. Independente de quem seja, sempre quando estiver, Deus vai estar honrando, né? Como está lá, traga para que na minha casa haja mantimento, né? Nos celeiros nunca falte. Então que Deus possa sempre estar nos guardando, nos livrando e nos protegendo, e nos dando força para continuar esta peleja. Amém? Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia, por bondade de Deus, no Salmo de número 51. Aleluia. Eu estava meditando em outra palavra, e quando foi ontem, quando eu cheguei aqui à noite, né, que as mulheres fizeram assim, acho que foi encontro ou jantar de mulheres, alguma coisa assim, o nome, que eu cheguei aqui, tinha uma mesa nesse corredor, uma mesa enorme, e eu logo vi a mesa dos reis de antigamente, os banquetes quando os reis faziam, né, pela beleza, pela grandiosidade. E Deus me trouxe essa mensagem em meu coração, porque ela fala de um rei, né, do Salmo 51, versículo 1, que diz assim, a palavra de Deus. Pode ficar assentados, os irmãos. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Por amor ao teu nome, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço os meus pecados e as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só que contra ti eu pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razões em condenar-me, Senhor. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade do íntimo, e no meu coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com isopor, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve
eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilos e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga as minhas iniquidades e transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, renova de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Não expulse-me da tua presença, e não retire-se de mim o teu Espírito Santo. E todos dizem amém. Irmãos, esse texto que nós lemos é um texto bastante conhecido. E nós, quando lemos o livro dos Salmos, a gente sabemos que o livro de Salmo é atribuído ao rei Davi. 73 salmos foram atribuídos ao rei Davi. E nós sabemos que Davi, ele era um improvável. Era uma pessoa que, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua parentela, jamais ele iria ocupar um cargo a qual foi ocupado de tamanha posição. É interessante que a gente vai ver agora Davi sofrendo um risco de morte por algo que ele não pediu a Deus. Porque se nós formos ler a palavra, se nós formos estudar, se formos pesquisar, Davi ele nunca pediu para ser rei. Davi ele nunca pediu para ocupar um trono. Só que Deus ele vai atrás daqueles que são improváveis. Deus vai atrás daqueles que realmente não pensava, não tinha aquela expectativa. Eu mesmo nunca pedi a Deus para ser pastor, nunca pensei que um dia eu seria pastor. Tanto eu que falei dos crentes, falei mal dos pastores. Só que Deus ele escolhe os improváveis para poder estar levantando para fazer a sua obra. Então Davi ele não pediu a Deus para ser rei, mas Deus havia escolhido Davi para ser o rei. Sabemos que depois da escolha de Deus para Davi, Davi agora ele está sofrendo risco de morte. Davi agora, por causa da inveja do rei Saul, Davi ele tem que fugir. Davi ele tem que se esconder nas cavernas. Davi tem que sair distante da sua parentela, por um chamado que ele não tinha pedido a Deus, mas ele sabia que o Deus que começou a boa obra, o Deus que escolheu, ele é fiel para terminar. Sabemos que Davi ele é tido como um homem segundo o coração de Deus, um homem que diante dos seus pecados, um homem que diante das suas transgressões, um homem que diante das suas iniquidades, ele sempre tinha o seu coração dizer: Deus, eu pequei, perdoa-me, Senhor, afasta-se de mim. E nesse texto que nós estamos lendo, Davi, ele escreve o Salmo 51 em um momento da sua vida, aonde ele havia cometido um pecado que nós sabemos que foi quando ele havia se traído, ou havia cometido um homicídio e um adultério com aquela mulher chamada Betseba. Davi, ele tem a sua história marcada. Davi, ele tem a sua história manchada, porque foi um homem levantado por Deus, foi um homem que foi ungido e foi escolhido por Deus para fazer a obra.
mas ele sempre tinha o seu perseguidor. Davi, quando ele assume o trono, Davi teve a sua família e ele viu um homicídio acontecendo dentro da sua casa, porque o seu filho Aminon estrupa, melhor dizendo, a sua filha Tamar. E diante daquilo, Absalão, em ver que o seu pai Davi não tinha feito nada, ele guarda aquilo no seu coração. E a Bíblia vai dizer que passados-se 2 anos, Absalão trama e tira a vida do seu irmão Aminon. E com isso ele foge, ele fica escondido. E depois de um certo tempo, ele agora recebe o perdão do seu pai e retorna para a sua casa. Davi agora ele começa a ver a sua família sendo algo muito turbado, vendo um filho que havia estrupado a sua própria irmã, vendo agora o seu filho Absalão chegando. E quando Absalão chega, a Bíblia diz que ele se reúne com as pessoas ali, aqueles que eram contra o reinado de Davi, e começam a conspirar contra o rei. Começam agora a armar, começam a arquitetar para tirar a vida do rei Davi. A Bíblia diz que Absalão ele vai e se consagra a rei. Davi, temendo a sua vida, ele foge para não morrer. Ele foge para não perecer pela mão do seu filho. Davi ele teve uma história bastante turbada da sua vida. Vemos uma certa vez o rei Davi, ele fugindo para não morrer, e chegando na cidade de Gate, ele vendo que ele poderia ser morto porque estava só. Logo ele pensa assim: olha, se o povo me pegar na cidade, eu vou morrer, porque eu sou rei, eu sou guerreiro, eu já matei o povo daqui dessa cidade, então me passarei por doido para que eles não me matem. A Bíblia vai dizer que Davi, ele começa a babar, ele bagunça todo o seu cabelo, começa a riscar as paredes da cidade, começa a rabiscar os portões, e diz assim: olha, Davi está aqui. E quando leva Davi para dizer: como é que você traz perante mim uma pessoa que está doida? Vendo que esse homem não está em sã consciência, manda esse homem embora daqui, porque eu não quero esse homem aqui. Davi ele tinha as suas estratégias. Davi era um soldado valente. Davi era um homem que estava pronto para a peleja. Davi foi um homem que esteve ocupado do seu reinado, um homem que tinha pessoas ao seu lado, valentes para lutar, para poder morrer por ele. Vemos uma certa feita, quando Davi deseja beber um pouco de água, o soldado vence toda aquela barreira, vai até as fortalezas, vai passando e pega a água e traz para o rei Davi. Chegando assim: olha, rei, aqui está a água. O rei Davi joga a água no jeito: jamais eu beberei o sangue dos meus soldados, jamais eu beberei o sangue do meu povo. Davi foi um homem que muitas das vezes ele deixou a soberba crescer na sua vida. Davi, por ter um reinado poderoso, Davi, por ter soldados valentes ao seu lado, ao seu comando, uma certa vez a Bíblia vai dizer que Satanás atenta contra Davi e coloca o desejo no seu coração de fazer um censo em Israel e em Judá. Davi manda que levantasse um censo para saber quantos homens tinha ao seu comando, diácono Leonardo. Davi manda que levantasse aquele censo, e depois do censo sendo levantado, chegou até as mãos de Davi, que tinha 1.100.000 soldados alistados para a guerra. A soberba encheu o coração de Davi. O seu ego levantou e disse assim: olha, eu tenho soldado, 1.100.000 soldados, eu tenho um exército devastador, eu tenho um exército imbatível que ninguém jamais pode destruir. De repente a Bíblia vai dizer que o próprio Deus disse assim: Davi, eu tenho algo para conversar contigo.
Como é que tu deixou Satanás encher o seu coração? Tu tem achado que tem vencido as guerras por causa das forças do seu braço e da força dos homens que está contigo? Coisa alguma. Quantas das vezes eu apareci para você? Davi disse: olha, Davi, você vai para a peleja, mas já vai sair para a peleja vencido a batalha. Saiba que só é para dar a ordem aos soldados para ir quando você ver as amendoeiras sendo quebradas, porque eu estou indo diante da sua presença, diante de vocês, para dar a vitória para vocês, Davi. Então como é que tu deixaste agora esse ego subir? Eu tenho algo para te dizer, Davi. Eu tenho 3 coisas para te propor neste momento. Você quer que eu agora coloque diante de ti 3 meses de praga? Você quer que eu coloque diante de ti você sendo fugir pelos seus adversários? Ou quer que eu coloque diante de ti 3 meses para os adversários matar a você? Davi disse: olha, a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, mas eu prefiro cair na sua mão, Senhor, do que cair nas mãos dos meus adversários. Nos aflige com 3 dias de praga. Então, pois bem, Davi, de repente os soldados de Davi começam a morrer. A Bíblia vai dizer que quando fizeram conta, já havia 70.000 soldados perecidos. Davi, ele agora quando olha para a eira de Araúna, a Bíblia vai dizer que Davi vê um ser, o anjo do Senhor na teofania, um homem enorme, um homem tremendo, que estava pisado sobre a eira de Araúna, com a espada desembainhada na sua mão, apontando para a cidade de Jerusalém, e diz: Davi, continuarei a matar, continuarei a eliminar, se você não baixar a sua soberba. Saiba que quem dá o comando sou eu, quem dá a vitória da peleja sou eu. Então saiba nesta manhã, igreja, que você só chegou aqui por causa da misericórdia de Deus. Os livramentos só aconteceram sobre você, não é porque você é bonzinho demais, não, é porque Deus tem um propósito sobre a sua vida, e Ele quer te fazer príncipe e princesa. Mas a escolha é minha, a escolha é sua. Porque, pastor, a espada está apontada para a sua casa, está apontada para a sua vida. A decisão é sua, Davi. Davi, ele começa a ver o seu reinado de uma forma a qual ele nunca havia imaginado. Davi, ele agora vê a sua casa sendo destruída. E a Bíblia diz assim: olha, Davi, nunca mais a espada se retirará de Israel por sua causa. Nunca mais o seu povo terá paz por sua causa. Um homem que a Bíblia diz que ele viu Betseba se banhando. Um homem que agora tinha maquinado, tinha planejado: esse próximo ano na guerra, todos irão e eu não vou. Eu ficarei e tomarei para mim como mulher também Betseba. Davi agora ele viu que ele tinha cometido e disse: se o povo descobrir, eu vou morrer. Porque eu tomei a única mulher que tinha homem. Como é que um homem que tinha várias mulheres, agora vai até aquela mulher para poder tirar a única que era do seu servo? E quando agora é mandado-se o homem mandar a Urias, Urias chega e diz: olha, meu rei, eu vim aqui trazer o relatório como está a guerra. Davi, ele começa a conversar com ele assim: olha, Urias, vai para sua casa e se deite com a sua esposa. Ele querendo esconder o seu pecado, querendo esconder a sua transgressão. Ele assim: olha, vai, se deita com ela, se alegra. Ele disse: não, meu rei, eu prefiro passar a noite aqui diante do seu palácio, porque os meus homens também estão lá, os meus companheiros estão lá na guerra, então jamais eu irei. Davi, vendo que Urias não ia, a Bíblia diz que ele trama maquina o mal para tirar a vida de Urias. Manda-me assim: olha, entrega esta carta. Imagine agora um homem levar consigo a sua sentença de morte e não querer abrir para saber o que era. Chegando bem a casa assim: olha, na frente
frente da peleja, coloca para ir primeiramente Urias na guarnição, porque Davi sabia que Urias morrendo, ele poderia tomar consigo Betseba agora como esposa, e tudo ficaria oculto aos olhos de um homem que ninguém estaria vendo, ninguém saberia. Só que existe um Deus no céu. Diga para o seu irmão: existe um Deus no céu que está olhando para a minha e para a sua vida com 7 olhos como chama de fogo. Existe um Deus que está no céu, que ninguém se esconde desse Deus. Davi agora está com a posse de Betseba, assim: olha, tudo passou, ninguém sabe de mais nada. Só que de repente a Bíblia vai dizer que Deus envia agora o seu servo, o profeta, dizendo: olha, Davi, eu vim aqui te propor uma coisa, eu vim aqui te falar algo, Davi, para ver a sua opinião, o que é que tu acha. Davi, um homem chegou de viagem, e quando ele chegou de viagem, um fazendeiro, ele tendo muitos gados, ele tendo muitos rebanhos, ele resolveu apenas olhar para o lado do seu vizinho e pegar a única ovelhinha que o seu vizinho tinha para matar, para dar ao seu convidado. Esse homem é digno de quê, Davi? Davi, sem saber assim: olha, Natan, esse homem, ele é digno de morte. Natan disse assim: Davi, deixa eu te contar uma coisa, esse homem é você, Davi. Como é que pode tu, tendo tanto poder, pegar a única mulher de Urias e ainda colocar ele para ir para a guerra, mandar matar um homem? Você maquinou o assassinato dele. Tu pensou que ninguém estava vendo, mas Deus estava contemplando tudo. Davi naquele momento fica arrependido. Davi naquele momento fica cabisbaixo e pensa assim: olha, agora que já foi me revelado, agora, Davi, você vai se casar com Betseba. Quando Betseba dar à luz o primeiro filho, a Bíblia vai dizer que ela agora sabe que a criança está doente. Davi se lamenta, Davi começa a chorar, Davi se rasga, Davi veste pano de saco, Davi se mela todo de cinza e começa a se humilhar. E olha, Davi, a criança não vai viver, a criança não vai viver porque foi nascida de pecado. Davi fica sem comer alguns dias, Davi fica sem beber, se lamentando, mas a sentença de Deus já estava marcada sobre a vida de Davi. Davi depois começa a viver a sua vida normal, Davi começa a viver a sua vida se alegrando. Davi sabia, aleluia, que ele tinha sobre ele todo o domínio, tinha um reinado para ele, tinha os homens que estavam com ele, tinha os valentes que estavam com ele. Uma certa vez Davi vai para a peleja, ele quase perecia na mão de um soldado. O homem disse assim: olha, Davi, a partir de hoje tu já está debilitado, tu já está chegando para a idade, nunca mais tu virá para a guerra conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi sabia que tudo estava sob o seu controle a partir daquele dia. Mas assim: olha, Deus já me perdoou, Deus já não leva mais em conta os meus pecados, não se leva em conta as minhas transgressões. Davi vai vivendo a sua vida normal, vai vivendo a sua vida como ele queria, vai indo para a guerra, vai indo para a peleja. Só que Davi diz assim: olha, o meu pecado sempre me perseguia, porque quando ele lembra assim: olha, eu estou morando com Betseba, uma mulher que tanto eu desejei, e coloquei o marido dela para ir para frente da peleja. Davi agora vai escrever alguns dos salmos. Quando Davi escreve o salmo com ele: Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Davi escreve o salmo de Deus: apressa-te, Senhor, em me livrar, apressa-te, ó Deus, em me guardar, Senhor. Davi é aquele que escreve o salmo 34 em agradecimento a Deus por ter livrado ele da mão do seu filho Absalão, que um dia perseguindo Davi ficou enforcado dentro de um, aleluia, de um arbusto, preso pelo seu pescoço, e um dos soldados de Davi foi lá e assim o feriu com a espada, matando
Absalão. Davi chora pela morte do seu filho. Davi diz: olha, eu já perdi tanta coisa na minha vida. Eu estou padecendo pelo um reino que eu não pedi, pelo um trono que eu não pedi, mas eu vou passar por tudo isso, Senhor, sabendo que Tu está no controle de tudo. Quantas das vezes, irmãos, se nós for ler a palavra de Deus, Davi foi um homem que na sua trajetória, aleluia, ele pensa em desistir, ele pensa em parar, porque o fardo era pesado. Davi ouvia de um lado um boato, Davi ouvia de outro lado outras coisas assim: Davi, se tu matar, tu vai logo assumir o trono. Davi, se tu matar, aproveita a oportunidade, não sai daqui, vai dizer: olha, jamais eu tocarei no ungido de Deus, eu esperarei o momento certo, a hora certa, porque se foi Deus que prometeu a mim, ninguém vai tomar aquilo que é meu. Se foi Deus que prometeu para você, minha irmã, meu irmão, ninguém vai tomar aquilo que é teu. Davi passa por várias situações, só que Davi se alegra. Davi viu o seu filho Aminon sendo morto. Davi viu o seu filho Absalão ser morto. Davi viu o seu filho com Betseba ser morto. Davi viu os seus homens serem mortos. Davi, ele começa a ver aquele cenário. E Davi agora resolve escrever o Salmo 51. É quando ele começa a falar das suas transgressões, do seu Deus. Olha, eu sei, Senhor, que em pecado me concebeu a minha mãe. Livra-me, Deus, dos meus pecados e das minhas transgressões. Livra-me desse pecado que me persegue. Livra-me, Senhor. Só que o mais importante que eu vejo nesse texto é quando Davi se depara num versículo de número 11, que diz: Deus, eu já perdi tudo. Eu já fiquei sem reinado. Eu me lembro que daquela vez que eu voltei da cidade, da guerra, que eu cheguei em Ziclag, eu vi toda a cidade tomada por fogo. Os inimigos tinham levado tudo. Tinham levado as nossas mulheres, os nossos filhos, os nossos despojos. E eu saí com aqueles 600 homens, Senhor. Mas antes disso eu consultei se era para isso. Eu disse: vai, que eu entregarei eles nas tuas mãos. Eu fui, passei pelo ribeiro, mas os homens 200 ficaram para trás. Fui com os 400, Senhor, no encalço, venci a peleja. Voltei, Senhor. Deus, eu já vi tantas das coisas. Eu vi daquela vez que eu estava dedilhando, meu Deus amado, a harpa para expulsar o espírito que estava na vida de Saul. E ele de repente envia uma flecha, a sua lança até mim para tentar me cravar na parede e eu fugi. Senhor, eu vi daquela vez, Senhor, que eu fui transgressor a tua palavra, meu Pai. Eu fui aquele homem, meu Deus amado, agora, Senhor, que não teve temor para ti. Eu pequei contra o Senhor, meu Pai. Eu pequei, eu perdi tantas as coisas. Senhor amado, eu vi os homens sendo mortos. Eu vi, meu Deus amado, o Senhor tomando toda a cidade, meu Deus amado da glória. Eu vi a fúria do meu filho Absalão contra a minha vida. Eu vi, meu Deus amado, a minha esposa lamentando pela morte, Senhor amado, dos seus filhos, meu Pai. Mas eu quero dizer uma coisa nesta hora, Senhor. Eu sei que eu perdi tudo isso. Eu sei que passou todas essas coisas. Eu sei que muitas das vezes eu tive triste, cabisbaixo, meu Deus amado da glória. Mas deixa eu te pedir uma coisa, meu Deus amado, neste salmo. Eu sei, meu Pai, quando eu escrevi o Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. É porque eu sei o quanto eu fui desprezado pela minha família. Eu sei o quantas das vezes eu não conseguia se assentar na mesa. Era o último a ser servido. Era o último a poder comer, meu Pai. E ter que arrumar
arrumar a bagunça de todo. Mas o Senhor me honrou, meu Pai amado, dentro da casa do meu pai, dizendo assim: olha, nós não se sentaremos à mesa até que o menor da casa chegue. Aleluia. É o Senhor quem honra, é o Senhor quem exalta, é o Senhor quem abate, é o Senhor quem abre cova, é o Senhor quem fecha a cova, é o Senhor quem abre a porta, é o Senhor quem fecha a porta, é o Senhor quem exalta, quem abate, Senhor. Mas eu te pedir uma coisa somente agora, Deus. Eu perdi todas essas coisas, eu perco o reinado, eu perco tudo, Senhor, mas não me lance para longe da tua presença, Senhor, e nem retira de mim o teu Espírito Santo, porque eu sei, meu Pai, que sem Ele eu não vou conseguir vencer as lutas dessa vida. O Consolador que está dentro de mim, Senhor. Oh, Senhor, diga aí para Deus nessa manhã, diga: Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo, nem me lance diante da sua presença, Deus. Diga: Deus, me perdoa, Pai. Diga: não tira, Senhor, de mim o teu Espírito Santo, porque se o Senhor tirar, eu não vou conseguir viver. Você só está de pé hoje porque o Espírito está sobre a sua vida. O Espírito está sobre a sua casa. O Espírito está sobre a sua família. O que Davi passou, nós muitas das vezes passamos. Quem nunca às vezes pensa, irmão, de chutar o pau da barraca, né? Como a gente tem aquele ditado popular, de dizer: eu vou abrir mão de tudo, vou largar tudo para trás. Mas de repente a gente começa, um momento passa e vem aquele bálsamo de Gileade sobre a nossa vida, e a gente começa a ver e observar o nosso chamado. Que quem nos chamou foi Deus, quem garante a chamada é Deus. Você pode até ver muitos motivos para desistir. Diga para si: meu irmão, você pode até ter muitos motivos para desistir. Diga para seu irmão aí nessa manhã: mas eu vou lhe dar apenas um para você continuar. Eu vou te dar apenas um para você continuar. É o que, pastor? Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele diz assim: olha, eu vou para meu Pai, mas vou rogar o Pai, o Consolador. Aleluia. E eles ficará com você, ele, até a consumação dos séculos. Eu vou finalizar agora. Fica de pé. Diga assim: meu irmão, você está vendo como está o mundo hoje? Está vendo a situação que o mundo se encontra hoje? Isso não é nada comparado quando o Espírito de Deus for tirado desta terra. É por isso que Davi disse: Senhor, tira tudo de mim, só não tira da minha vida a sua presença. Só não tira de mim o teu Espírito Santo, Senhor, porque sem Ele eu não vou poder viver. Sem Ele eu não vou conseguir vencer as mínimas lutas. Sabe por que você tem vencido essas lutas que você tem passado, irmão? Porque Ele está contigo. Quantas das vezes você se ajoelhou para orar e não conseguiu, e Ele estava lá: eu estou intercedendo por vocês aqui, meu filho, com gemidos inexprimíveis ao Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está intercedendo por mim e por você. Davi: Senhor, tira tudo de mim, mas só não tira o teu Espírito, a tua presença, porque sem ela eu não vou conseguir viver, Senhor. Aleluia. Irmão, não se preocupe com as coisas desta terra. Se preocupe com as coisas que vêm do alto.
O que mais vale para você? Ter a presença de Deus na sua vida, ou ter a sua conta bancária esbarrotando de dinheiro? Se dinheiro fosse tudo, a gente não via tantas pessoas aí que é rico, abundante de dinheiro e não tem felicidade, né? Porque bem assim, olha, eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Porque a paz de espírito só quem dá é Deus. E essa paz que você tem, você só tem porque o Espírito está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, lembre e olhe para trás, eu vou dizer assim agora. E você vai ver o quanto longe Deus já te levou. Nós somos sobreviventes. Muitas pessoas que aqui estão pensou que não ia passar pela pandemia. Mas Deus estava lá do seu lado. Quando todos teve que se afastar de você, porque era o que pedia convívio, se afasta todo mundo. Você estava lá dentro do seu quarto sozinho. Estava lá muitas vezes na cama de um hospital cometido pela Covid. Mas a presença de Deus estava contigo. A presença de Deus estava contigo. Então diga: tira tudo de mim, Senhor. Eu só não quero perder a sua presença. Eu só não quero perder o seu Espírito Santo para comigo. Eu sei que o momento que estamos vivenciando agora, Senhor, são momentos decisivos. É um momento, Pai, onde a igreja está se preparando, meu Deus amado. Já podemos, ó Pai, pelos olhos da fé e pelo ouvido, meu Deus amado, ver as turbinas ser ligadas, Senhor amado, indicando que o avião vai decolar. Mas não é esse avião que nós vemos aqui, não. É preparando, meu Pai, o arrebatamento da igreja, Senhor amado e querido. Nunca vimos um tempo tão difícil, meu Pai. Um tempo de pessoas tão soberbas, arrogantes, gananciosas, meu Deus, amantes de si mesmo, amantes dos prazeres do mundo, amantes do prazer e da carne, meu Pai, como a tua palavra diz, ó Senhor. Mas nesta manhã, Pai, nós estamos aqui, meu Deus, para dizer que escolhemos a melhor parte de servir e te adorar, Senhor amado. Ainda, meu Pai amado, que a terra se estremeça, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não temeremos, meu Deus. Porque o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor está conosco, Senhor. Então não retira de nós o teu Espírito. Te pedimos, Senhor, não retira, meu Pai. Não retira de nós o teu Espírito, Senhor. Esse dia eu ouvi uma frase para assim: olha, se o seu problema é porque você está sem dinheiro, então você não tem problema algum. Problema tem quem está com câncer terminal na cama de uma UTI. Então, se nesta manhã, irmão, não sei qual é o seu problema, mas o seu problema não é comparado a nada se você perdesse a presença de Deus sobre a sua vida. Timóteo diz que se nós perdemos a presença de Deus da nossa vida, se deixarmos que o Espírito Santo de Deus saísse da nossa vida por causa da blasfêmia, era necessário que Jesus viesse ao mundo outra vez para ser crucificado, para aí então nós ter direito de volta a receber o Espírito. Então, como Ele não vai vir mais porque Ele já veio, então é importante que a gente se mantenha fiel, firme e constante ao nosso chamado, firme e constante à presença de Deus sobre a nossa vida. A presença de Deus é muito gostosa, irmão, na nossa vida.
Quer ver que você está orando ali e de repente vem aquele remorso de choro. Você começa a sentir um arrepio gostoso e sabe que Ele está tocando no fundo da sua alma. Não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus. O que adianta a pessoa andar num carrão do ano e não ter a presença? O que adianta a pessoa ter uma casa de não sei quantos milhões e não ter a presença? O que adianta um homem ter o melhor emprego e não ter a presença? O que adianta um homem ganhar todo este mundo e não ter a presença de Deus sobre a sua vida? O que adianta? O que eu quero é a presença de Deus. O que eu quero é a presença de Deus. Quem mais quer a presença de Deus aqui? Levanta a sua mão nesta manhã. Quem mais quer a presença de Deus? Levanta a sua mão nesta manhã. E diga assim: Deus, eu irei sair daqui nesta manhã. Nesta manhã de domingo. No primeiro dia da semana, meu Pai. Já foi profetizado pela vida da nossa missionária Valquíria que essa semana você vai ser uma semana abençoada, uma semana onde você vai começar a andar, a prosseguir, a não querer mais olhar para trás. Porque a partir desta semana também você vai vivenciar o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Vai sentir a presença retornando de Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus, e o mover de Deus acontecendo no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua rua, na sua casa, na sua família. Aonde você menos imaginar, vai estar acontecendo o sobrenatural de Deus. Um vento impetuoso vai encher toda a casa e vai ser inundado pela presença de Deus. Então eu te convido a você sair daqui desta manhã de posse dessa palavra, dizendo assim: Deus, eu não quero que o Senhor, meu Pai, me lance diante, para longe da sua presença, e não retira de mim o teu Espírito Santo, porque sem Ele nós jamais venceríamos a situação desta vida. Sem Ele nós jamais venceríamos as lutas destas vidas. Rapaz, como é que pode esta mulher, como é que pode esse homem ainda estar de pé diante de tudo que passou? É porque a presença está sobre a sua vida. A presença está sobre a sua vida, e as palmas louva e glorifica o santo nome desse Deus de Israel. Amém? Deus abençoe a todos com toda a sorte de bênção, com toda a bondade, fidelidade e misericórdia, que nos dê uma semana abençoada, uma semana debaixo da sua proteção, debaixo da sua graça, como está o Salmo 91, escondido no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Amém? Então Deus abençoe cada um de vós, que possamos retornar para nossos lares, para nossa casa, e agradecer somente a Deus pelo dom da vida e pela sua presença, que é grande para conosco. Amém? Levante as suas mãos para o céu. Aleluia. Amanhã, irmão, eu vou colocar no grupo, né? Eu quero ver se eu vou fazer uma reunião amanhã com os irmãos, se vai ter o estudo, eu vou botar lá no grupo lá. O horário vai ser às 19 horas, mas se vai ser uma reunião com os irmãos todos, se vai ser o estudo. Eu vou estar decidindo aí, mais tarde aí eu coloco no grupo. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, despede, meu Deus amado, teus filhos, ó Pai, as tuas filhas em paz para teus lares, guardando, livrando e protegendo a todos em nome de Jesus. Deus, não retira, meu Pai, de nós o teu Espírito Santo, e nem nos lance, meu Deus, da tua presença. Sabemos que somos falhos, que somos pecador, meu Deus, que não merecíamos, meu Deus amado, mas o Senhor nos amou primeiro e entregou o seu único filho para morrer por nós. Fica conosco, porque já se faz tarde, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que as doces consolação e comunhão do Espírito Santo, que todos vós e todos dizem. As palmas louvam e glorificam o santo nome desse Deus, amém? Cumprimenta aí seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor, amém? Não saia sem antes cumprimentá-lo em nome de Jesus. Em presença de Deus nesse lugar. E aonde a presença dele está, meu irmão, não tem como ficar calado, tem que abrir a boca e